Muito bem, vamos iniciar então hoje uma série de estudos que eu quero fazer com vocês e com os grupos de comunhão que estão funcionando nas residências sobre talvez o livro mais importante do Novo Testamento, Carta aos Romanos. Eu sempre tive um respeito muito grande pela Carta aos Romanos, a tal ponto de que eu já fiz exposição sobre todos os livros do Novo Testamento, todos eles. Estou repetindo aqui as exposições que eu fiz em outras igrejas. Estou fazendo aqui exposições que eu não tinha feito em outras igrejas. Mas ainda não tinha feito sobre Romanos. Eu sempre tive um certo pudor de expor Romanos. Eu sempre achei Romanos uma epístola muito profunda, muito abrangente, e eu acho que eu tenho razão, porque Romanos é de fato alguma coisa muito especial dentro do Novo Testamento. Mas chegou a hora de fazer isso. Eu acho que um cristão não tem como passar pela experiência da fé cristã sem se deter em Romanos, sem compreender as riquezas, os tesouros que a carta de Romanos nos traz, tá bem? E é o que a gente vai fazer. Mas antes da gente ir direto para o texto, eu quero fazer alguns comentários sobre isso. Para a gente sentir a importância da carta aos Romanos, é muito fácil a gente perceber como a história da igreja cristã foi mudando à medida em que certos personagens da história da igreja foram se deparando com a carta aos Romanos. Nós temos 4 personagens específicos que mudaram a história da igreja por causa dos seus encontros com a carta aos Romanos. Agostinho de Hipona é o primeiro. O bispo Agostinho, que era bispo da cidade de Hipona, que era africano, do norte da África, e que se tornou o teólogo mais respeitado no seu tempo. Foi o grande primeiro teólogo que a gente teve depois de Paulo. Quem vem em importância depois de Paulo é o bispo Agostinho de Hipona, que no seu livro Confissões, ele conta como foi todo o seu processo de conversão. Ele que tinha sido filósofo neoplatônico, depois se tornou filósofo maniqueu, e até que encontrou o Evangelho através da carta aos Romanos. E é no livro dele chamado Confissões que ele narra como foi isso. Ele diz lá: eis que de repente ele estava num jardim cheio de inquietações interiores, querendo encontrar uma resposta para as questões interiores dele. E aí ele diz que de repente ouço uma voz vinda da casa vizinha. Parecia de um menino ou menina repetindo continuamente uma canção. Isso aí é como se fosse uma cirandinha, sabe? Como se ele estivesse escutando um grupo de crianças cantando cirandinha. Ele ouviu uma voz de criança, só que a letra da musiquinha que ela estava cantando, em latim, dizia tolli lege, tolli lege, tolli lege, que significa toma e lê, toma e lê. Ele entendeu que aquilo fosse um convite para ele ler Romanos, que era o livro que ele já vinha se interessando em ler. Mudei de semblante, comecei com a máxima atenção a observar se tratava de alguma cantilena que as crianças gostam de repetir em seus jogos. Não me lembrava, porém, de tê-la ouvida antes. Reprimi o pranto, levantei-me. A única interpretação possível para mim era de uma ordem divina para abrir o livro e ler as primeiras palavras que encontrasse. Apressado, voltei ao lugar onde Alípio ficara sentado. Alípio era o amigo dele que estava com ele lá, pois ao levantar-me havia deixado ali o livro do apóstolo. Esse livro do apóstolo que ele fala é o livro de Romanos, que ele já estava paquerando há muito tempo e agora resolveu ler. Peguei-o, abri, li em silêncio o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim
todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz da certeza. Essa foi a experiência de conversão de Agostinho, quando finalmente Agostinho conhece a fé cristã, conhece o Evangelho. Ele se tornou um dos maiores intérpretes da graça. Entrou em diversas polêmicas para defender a ideia da graça, da salvação pela graça, da justificação pela graça. Tudo por causa da influência que Romanos trouxe para ele. O outro personagem, Martinho Lutero. Martinho Lutero também teve o seu encontro pessoal com Romanos. Ele que era monge, começou a lecionar a Bíblia. Os 2 livros que ele começou a lecionar na Universidade de Wittenberg eram Romanos e Gálatas. E quando ele começou a ler e estudar Romanos e Gálatas, houve um momento que ele não teve como, aquilo estava indo diretamente contra tudo que ele tinha aprendido e o que ele estava vivendo. Ele tinha que mudar aquela realidade dele. Então, numa introdução que ele faz à carta aos Romanos, quando ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, quando ele traduz Romanos para o alemão, ele faz um prefácio a carta aos Romanos, ele escreve lá: esta epístola é, sem dúvida, o escrito mais importante do Novo Testamento e o mais puro Evangelho. É digno e merecedor de que o cristão não só o conheça de cor, palavra por palavra, mas também com ele se ocupe diariamente como pão diário para a alma, pois jamais poderá ser lido ou contemplado em demasia. E quanto mais se lida com ele, tanto mais agradável e gostoso o texto fica. Por isso também parece que nessa epístola São Paulo quis fazer um resumo de toda a doutrina cristã e evangélica, bem como fornecer um acesso a todo o Antigo Testamento, pois sem dúvida quem tiver essa carta no coração tem consigo a luz e a força do Antigo Testamento também. Por isso, familiarize-se cada cristão com ela e se exercite com ela constantemente. O personagem seguinte é John Wesley. Vai ficar contente lá, viu, Newton e Palmeira? John Wesley, que é o fundador dos metodistas, da igreja metodista. John Wesley foi um avivamentalista inglês que deu nova vida para o protestantismo na Inglaterra. E John Wesley também conhecia a fé cristã, ele era anglicano, mas aconteceu alguma coisa ali no coração dele que ele chama de a experiência do coração aquecido. E ele narra quando ele diz: à tarde fui com pouca vontade a uma reunião na rua Aldegast, uma reunião de oração. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio, aquele prefácio que eu li para vocês agora, de Lutero, a Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera mediante a fé em Cristo, senti o coração maravilhosamente aquecer-se. Senti que eu agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei, do pecado e da morte. O quarto personagem é Calbart. Calbart é o maior teólogo protestante da modernidade. Morreu em 1968. Calbart, quando começou a lecionar teologia, ele era um teólogo liberal. Os teólogos liberais, eles não acreditavam nos milagres, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na inspiração da Bíblia. Os teólogos liberais vieram do movimento do iluminismo, do movimento do racionalismo, e aí eles quiseram interpretar toda a Bíblia à luz da razão apenas. E tudo que a razão não pudesse explicar, eles tiravam fora. Então, Calbart era esse teólogo liberal, até que ele começou a estudar profundamente Romanos. Foi a leitura e o estudo de Romanos que fez com que Calbart abandonasse a teologia liberal. Para vocês terem uma ideia do que é a teologia liberal, presta bem atenção numa história que eu vou contar. Normalmente, a gente diz que os maiores teólogos liberais são os alemães. Calbart não era alemão, ele era suíço, mas estudou toda a escola dele liberal alemã. Paul Tillich, Bultmann, Rodolf Bultmann, todos esses teólogos alemães de expressão. Então, quando a gente quer falar em teólogo liberal, a gente fala em teólogo alemão. Pois tem uma historinha que o Roberto Bolanho, que é um escritor chileno, conta num romance dele chamado Memorial do Chile. Tem um personagem que conta a seguinte história lá, uma anedota. Ele diz que o Papa estava recebendo um teólogo alemão, conversando com esse teólogo alemão. O teólogo alemão fumando cachimbo, né?
cachimbo, pegava o cachimbo, conversando com o Papa. Aí entrou um grupo de arqueólogos jesuítas franceses. Entraram alvoroçados e disseram: Santo Padre, temos uma notícia boa e uma ruim para dar. Aí, sim, digam. A notícia boa é que a gente descobriu o túmulo de Cristo. É o túmulo de Cristo verdadeiro, conseguimos descobrir. Aí o Papa falou: que bom, que coisa boa. E qual é a notícia ruim? Aí eles falaram: a notícia ruim é que tinha um corpo lá dentro. Aí diz que o Papa passou mal e tal. Aí nisso o teólogo alemão tirou o cachimbo da boca, olhou e falou assim: interessante, quer dizer que Jesus existiu mesmo. Quer dizer, nem na existência de Jesus o teólogo alemão acreditava e ficou feliz de ter achado o corpo de Jesus, pelo menos, lá na tumba. Então essa é a fama dos teólogos alemães, são de liberais, né? A ideia do liberalismo. Karl Barth foi um teólogo liberal, até que ele encontrou Romanos. Aí a gente, na história da teologia, a gente diz que com Karl Barth surge a neo-ortodoxia, o neoconservadorismo, porque ele quer tirar a teologia das garras do liberalismo. Por isso, Karl Barth é considerado o teólogo mais importante que nós temos no protestantismo. E ele diz lá, olha, quando ele escreveu um comentário aos Romanos, tá? E ele diz lá no seu comentário: Paulo falou aos seus contemporâneos como filho de sua época. Porém, a verdade muito mais importante é que, como profeta e apóstolo do reino de Deus, ele fala a todos os homens de todos os tempos. Nossas perguntas, se é que nós entendemos bem, são as perguntas de Paulo. Que é o que ele perguntava é o que a gente pergunta. E as suas respostas, se a sua luz nos iluminar, são as nossas respostas. Se eu não estiver enganado, então é possível que já agora passe esse livro prestar o seu modesto serviço. Há de se sentir ao lê-lo que ele foi escrito com o júbilo do descobridor. Paulo tinha descoberto a justificação pela fé, tinha descoberto a questão da graça e foi colocando tudo isso na carta aos Romanos. A poderosa voz de Paulo foi novidade para mim e quer parecer-me também o será para outros. E a última opinião, que para mim é mais desafiadora, é essa. Esse teólogo chamado F.F. Bruce, é um teólogo anglicano, ele coloca no comentário da carta aos Romanos, ele bota isso aí, olha: é impossível prever o que pode acontecer quando se começa a estudar Romanos. Portanto, quem leu até aqui, que se prepare para as consequências de continuar a leitura. Sabe-se lá o que é que uma leitura séria, profunda e abrangente de Romanos pode fazer no coração de um crente. Eu conheço histórias de pessoas que só se converteram de verdade depois de ler Romanos. Até então, descobriram que não tinham se convertido de verdade. Então, é essa importância do livro de Romanos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que quando Paulo começou a escrever suas cartas, não tinha evangelho escrito. Marcos, que foi o primeiro evangelho, foi escrito por volta do ano 55, 56. Paulo já estava escrevendo cartas antes disso. A carta aos Tessalonicenses, que foi a primeira carta que Paulo escreveu, ela data lá de 49, 48, 49, 50 depois de Cristo. O que a gente sabe de Paulo é que Paulo se converte no caminho de Damasco, isso pelo contado por ele em Filipenses e Gálatas. Ele era fariseu, dos fariseus mais radicais. Então ele tem aquele encontro com Cristo, que é narrado no capítulo 9 de Atos, ele se converte. Aí o que é que ele diz lá em Gálatas? Ele diz que ele sai de lá, a gente sabe que Ananias vai lá, pega Paulo e tal, fica 3 anos na Arábia Saudita. Durante 3 anos na Arábia Saudita, refletindo sobre a experiência dele e lendo o Antigo Testamento. Porque você não tinha Novo Testamento ainda. Não existia. Não existia evangelho, não existiam cartas, não existia nenhuma carta de Paulo, porque ele tinha acabado de se converter. Estudando o Antigo Testamento e refletindo sobre a sua experiência. Agora vejam isso. Só depois de 14 anos foi que ele encontrou com os apóstolos. Na carta aos Gálatas ele diz que só depois de 14 anos da sua conversão é que ele vai a Jerusalém
e já vai expor para os apóstolos o que ele tinha entendido e o que ele estava pregando. Os apóstolos que tinham sido testemunhas vivas de Jesus e que tinham andado com Jesus, ficaram admirados quando Paulo começa a falar tudo o que ele havia compreendido e as conclusões a que ele havia chegado. Eles ficam admirados porque ela, não só a mesma coisa que Jesus tinha ensinado para eles e que eles estavam pregando, mas muito mais profundo, sistematizado de uma forma muito mais profunda, como se Paulo tivesse pegado tudo o que Jesus ensinou à luz do Antigo Testamento e tivesse dado uma ordem para tudo aquilo. Essa ordem que Paulo deu para tudo aquilo é a carta aos Romanos. Então, quando Paulo diz assim, eu sou tão apóstolo quanto eles, porque membros da igreja de Corinto, membros da igreja da Galácia, membros da igreja de Colossos, como a gente viu agora há pouco tempo, não aceitavam a autoridade apostólica de Paulo. Eles disseram, ele não é apóstolo, ele não tem o direito de se meter aqui. Principalmente os falsos mestres, que ficavam irritados dele ficar corrigindo. Ele não tem o direito de se meter aqui, porque ele não é apóstolo. Aí Paulo defende a apostolicidade dele, e quando ele defende, ele diz assim, eu sou tão apóstolo quanto eles, porque eu tive o que eu recebi, agora notem bem, o que eu recebi diretamente do Senhor Jesus, não foi dos apóstolos. Todos vocês foram ensinados pelos apóstolos. Eu o que prego e o que eu ensino, eu recebi diretamente de Jesus. E aí quando ele começa a escrever as cartas dele, ele deixa isso bem claro. Aquele homem, que nós chamamos de apóstolo Paulo, foi um desses, como Deus mesmo diz lá em Atos 9, ele será para mim um vaso escolhido, que eu vou enviar para os gentios. Foi uma dessas pessoas que Deus escolhe a dedo, e que acontece de tempos em tempos. John Wesley foi um. Que a gente saiba, depois de John Wesley, só Billy Graham. Olha, John Wesley era o século XVIII. Depois de John Wesley, para fazer o que John Wesley fez, só Billy Graham agora. E sabe-se lá mais quanto tempo vai levar para surgir uma outra pessoa como Billy Graham, que enchia aqueles estádios todos. E eram sermões simples. Sermões muito simples, não tem nada de profundidade nas mensagens de Billy Graham. As mensagens de Billy Graham era isso. Você é pecador, Cristo morreu por você, você precisa aceitar Cristo para Cristo te perdoar e te salvar. Era isso aí. Aí quando ele fazia apelo, aquelas multidões indo lá à frente. Então, Paulo foi um desses que Deus pensou ali. E quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente está lendo uma sistematização do que Jesus ensinou, talvez a mais profunda que já foi feita no Novo Testamento e na história. Essa é a importância da carta aos Romanos, então, que a gente começa a ler agora. Abra sua Bíblia, então, na carta aos Romanos, capítulo 1. Enquanto você está abrindo aí, eu fiz aqui um resumo da carta toda. Tá bem? A carta toda, resumida aí em 5 pontos, com um prólogo e uma conclusão. O prólogo é aquela saudação que Paulo faz e algumas considerações sobre a mensagem que ele pregava e ele como pregador do Evangelho, tá bem? A primeira parte de Paulo, de Romanos, ele vai falar sobre a condição dos pecadores. O fato de nós estarmos perdidos. Independente de sermos pessoas boas ou ruins, todos estão perdidos. Na primeira parte ele fala dos gentios, que é o capítulo 1. Como os gentios viviam, aquelas orgias romanas, os sentimentos, aquela idolatria toda, e etc, etc, etc. Depois ele vira a metralhadora giratória dele para os judeus. No capítulo 2, e diz, eles pecaram sem conhecer a lei, estão perdidos. Vocês que conhecem a lei também estão perdidos, e pior, vocês conhecem e continuam pecando. Então, o objetivo de Paulo, nesse primeiro momento, é mostrar que todos estão perdidos. Que não importa se conhece a lei, se é filho de Abraão, se é judeu ou se é gentil, todos estão perdidos e precisam
de salvação, porque por si mesmos não há o que eles façam para serem salvos. Aí entra o segundo capítulo, segunda parte, em que ele apresenta a solução. Qual é a solução para isso? É a graça divina e a justificação pela fé. Que ele vai explicar profundamente o que significa isso. Na terceira parte ele vai dizer, e agora? Quer dizer que onde há muito pecado, há muita graça. Então eu vou pecar bastante para a graça aparecer? Não. Justamente porque eu recebo a graça é que eu terei uma nova vida. E ele vai falar sobre isso. Por que que a graça leva uma pessoa a uma nova vida, a um novo comportamento, a uma nova caminhada? No capítulo 4, surge uma questão, nessa parte 4, surge uma questão importante, que é a seguinte: a igreja de Roma era formada por gentios e judeus, na capital de Roma. Se a salvação não é pela lei, para que serve a lei? Para que servem os judeus? E agora, como ficam os judeus? Se não são só os judeus que vão ser salvos, se qualquer um pode ser salvo, como é que fica a promessa que Deus fez sobre a predestinação, a eleição dos judeus? Aí Paulo então vai falar sobre predestinação e eleição do povo de Israel e como é que isso agora significa para a igreja. Cada crente como um predestinado e um eleito. Essa questão da predestinação, que é uma briga grande, Paulo esclarece isso, na minha opinião, de uma maneira muito, muito clara. A quinta parte é aquela questão. E agora, com tudo isso, a gente tem que ter a mente renovada pelo Evangelho. É onde começa aquele capítulo conhecido em que Paulo, portanto, irmãos, rogo a vocês que transformem-se pela renovação da mente de vocês, etc. Bom, então é o seguinte, o Evangelho tem que transformar a cabeça. Se não transformar a cabeça, não transforma mais nada. Então é aqui que começa a coisa. E é a partir daí que ele vai falar sobre essa mente renovada no Evangelho e termina na última parte, fazendo aquela conclusão final, uma lista enorme de gente para quem ele manda um abraço. Paulo não conhecia a igreja de Roma. Prestem atenção nisso. Roma já era uma igreja muito importante. A gente vê a igreja católica aí, que é a igreja romana, e vê o Papa, que é o bispo de Roma, e acha que essa importância é só de agora. Não, a igreja de Roma sempre foi uma igreja muito importante. O bispo de Roma sempre foi um bispo importante. Só não há provas de que foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Paulo, por exemplo, não fala Pedro em momento nenhum aí na carta. É estranho a gente imaginar que Pedro era o bispo de Roma e Paulo não fazer nenhuma saudação a Pedro. Fica estranho. Então não há comprovação de que foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Mas Paulo também não foi. Provavelmente a igreja de Roma surge com os judeus que foram se mudando para Roma, os judeus cristãos, os judeus convertidos à fé cristã, que foram chegando a Roma, foram evangelizando as pessoas e tal. E a igreja de Roma deve ter surgido assim. Então Paulo faz uma lista enorme de pessoas para quem ele manda as saudações no final, que eram pessoas de quem ele ouvia falar muito bem e que ele conhecia fora de Roma, mas ele aproveita para mandar aí a sua saudação final. Então esses são os assuntos em que a carta aos Romanos vai trabalhar. Nós vamos... bom, isso aí eu já falei de certa forma, mas só para lembrar. Paulo está em Corinto. Em Corinto. O que ele fez em Corinto? Corinto é uma cidade da Grécia, da Macedônia. O que ele fez em Corinto? Ele promoveu uma coleta de ofertas, porque em Jerusalém havia uma fome muito grande. Estavam passando fome os cristãos de Jerusalém. Então lembram-se da capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios, que ele fala como é que aquela coleta foi feita, agradece a Deus. Foi isso aí. Ele estava lá, fez essa coleta. Então o que ele ia fazer? Ele ia para Jerusalém, entregar a coleta para os cristãos em Jerusalém. Depois o que ele estava querendo? Terceira viagem missionária. Ele já considerava encerrada a sua missão ali na Ásia Menor, naquela parte da Macedônia, encerrado. O que ele queria agora é ir mais além, alcançar outros gentios. E a sua ideia era chegar à Espanha. E ele fala isso lá na carta aos Romanos, eu quero chegar à Espanha. Para que é que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta porque ele quer que os romanos saibam bem o que é que ele está pregando,
para que de alguma forma eles sirvam de apoio para que o levem à Espanha. Que a igreja de Roma seja uma igreja que o apoie Paulo nessa fronteira que ele queria alcançar. A gente sabe que ele não conseguiu, né? O livro de Atos diz que ele foi preso antes de conseguir isso. Acabou indo para Roma, mas foi em outra condição. Foi preso para ser recebido por César. Então a carta aos Romanos não é exatamente uma carta, ela é mais um tratado do que Paulo pensava do Evangelho, porque ele quer convencer os romanos de que essa mensagem é muito importante chegar aos gentios. E queria o apoio da igreja de Roma para poder chegar até lá, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os 7 primeiros versículos, o prólogo é até o versículo 17, mas essa saudação que Paulo faz está nos 7 primeiros versículos. Então abra sua Bíblia aí e veja como é que Paulo inicia a sua carta e de que reflexões que a gente já pode fazer aqui. Então no primeiro versículo ele diz o que aí? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vejam como ele coloca aqui. A função dele é de apóstolo. A sua função é de apóstolo. Assim como você tinha evangelistas, você tinha diáconos, você tinha mestres, tinha pastores, não é isso? A função dele era apóstolo. Quer dizer, aquela pessoa comissionada diretamente por Cristo para levar o evangelho a outras pessoas e coordenar o trabalho das igrejas. Mas ele se sentia na condição de servo. Então uma coisa é a função, outra coisa é a condição. A condição dele era ser servo. Por que essa diferença? Porque pode haver evangelista que não seja servo. Pode haver diácono que não seja servo, pode haver pastor que não seja servo, pode ser mestre que não seja servo. Paulo deixa bem claro que ele é um apóstolo que é servo, a mente dele é de serviço. Ele não vê o apostolado como uma função de domínio, nem como uma função de estrela, nem como uma função eclesiástica só. Nada que havia ali que ele pudesse exibir. Por quê? Embora a função dele fosse como apóstolo, mais importante é que ele exercia a função de apóstolo como servo de Cristo. Certo? Então ele deixa isso bem claro, até porque Paulo sofria muitas críticas. Ele era atacado por cristãos e judeus, e por romanos. Ele cercado de gente que o criticava. Romanos, judeus e cristãos. Então ele estava sempre se defendendo. Então uma coisa que ele queria deixar muito clara era isso: eu sou um servo de Cristo. É essa que é a minha condição, é para isso que eu estou aqui, e é assim, dessa forma que ele se apresenta. Aí a gente vai para os versículos 2 e 4, quando ele faz um resumo, uma coisa bem resumida de coisas que ele vai depois aprofundar mais adiante, mas um resumo do que era o evangelho para ele. Vejam o que ele está dizendo aí. Ele é separado para o evangelho de Deus, não é isso? Então o que é o evangelho de Deus? O versículo diz isso: qual foi o prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então o evangelho para Paulo, lembram-se que ele disse que ele foi para a Arábia e ficou lá estudando o Antigo Testamento, que ele já conhecia, mas vinculando os ensinos do Antigo Testamento a Cristo. Para Paulo, o evangelho é o cumprimento de tudo que os profetas tinham dito, de tudo que a lei tinha dito. Quando ele era fariseu, ele não conseguia ver isso. Vocês querem ver um exemplo? Quando vem um missionário aqui na nossa igreja falar há algum tempo, ele era judeu e ia para Israel, e ele estava indo até com um pseudônimo, porque ele não podia ir com o mesmo nome dele, porque em Israel, se alguém é pego pregando cristianismo, eles dão um jeito de tirar a cidadania israelense da pessoa, e ele precisou chegar lá escondido, camuflado. Mas falando aqui na nossa igreja, ele disse que quando ele era garoto, e foi aquela apresentação, todo garoto com 13 anos, né, tem que fazer uma apresentação diante da sinagoga,
O texto que foi dado a ele para apresentar diante da sinagoga foi o de Abraão levando Isaac para ser sacrificado. E ele contou aqui para a gente, no nosso culto aqui, que ele ficava perguntando para o rabino: mas por que Deus fez isso? Eu não estou entendendo, por que Deus fez isso? Era o filho da promessa, e agora Deus queria matar o filho da promessa? Aí o rabino vinha: não, mas era para provar a fé de Abraão. Aquela explicação que até a gente às vezes dá como se fosse a única explicação. Deus quer provar a fé de Abraão. Mas como? Que Deus é esse que prova a fé de uma pessoa mandando essa pessoa matar o filho? Que Deus é esse e que pai faria isso? Por mais fé que tivesse. Então não encaixava. Ele lia e não encaixava. Ele diz o seguinte: só quando eu conheci o Evangelho foi que a coisa encaixou. Por quê? Porque aí eu entendi que o texto de Abraão, como várias outras coisas no Antigo Testamento, era só antecipação de Cristo. A única maneira de entender o que Deus pediu a Abraão, o que aconteceu na cabeça de Abraão e tudo que veio depois, é à luz do Evangelho, não tem outra explicação. E aí, quando ele compreendeu isso, tudo ficou claro. Então é isso que aconteceu com Paulo. Quando Paulo começa a ligar o Antigo Testamento ao Evangelho, as coisas vão se esclarecendo na cabeça dele. É por isso então que Moisés disse isso. É por isso que aconteceu aquilo. É por isso que o profeta... Ele foi fazendo essas ligações todas. Por isso ele diz que, primeiro, o Evangelho é cumprimento das Escrituras. Das Escrituras para ele, que é o Antigo Testamento. No verso 3 ele diz: acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. O Evangelho para Paulo é o Evangelho de Deus encarnado. O filho de Davi, o que possui esse lado humano, o que descende de sangue, que é gente, Deus encarnado, feito gente. Então, em primeiro lugar, o Evangelho apresenta Jesus como um Deus encarnado. E em segundo lugar, no verso 4, ele diz: mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder. E como é que ele provou que ele era Filho de Deus? Pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui era o Evangelho para Paulo. Primeiro, cumprimento das Escrituras, de todo o Antigo Testamento. Segundo, encarnação de Deus. Jesus veio para morrer por nós, para dar sua vida, se encarnou para nos salvar. Terceiro, Jesus Deus, Filho de Deus, e que provou que era Filho de Deus, ressuscitando dentre os mortos. Só Jesus ressuscitou para sempre. Até então ninguém ainda tinha ressuscitado para sempre. O menino lá que o profeta Elias ressuscitou, depois morreu. Lázaro, que Jesus ressuscitou, depois morreu. O filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, depois morreu. Eutico, o camarada que dormiu lá enquanto Paulo estava falando, que Paulo ressuscitou, depois morreu. Na verdade, não houve, a filha de Jairo, sim, não houve ressurreição como a de Cristo até Jesus. O que houve foi, na verdade, uma revivificação, né? Eles foram revivificados, mas não ressuscitados em termos de ter um corpo eterno, como aconteceu com Jesus, que ressuscitou para sempre. E como acontecerá conosco, porque Jesus disse: nós não experimentaremos revivificação. A partir da ressurreição de Jesus, nós ressuscitamos com Ele. Aí é viver para sempre, depois da morte. Essa é a diferença. E foi através da ressurreição que o Senhor Jesus Cristo mostrou que era Deus. Então, para Paulo, Evangelho é isso. Evangelho é uma ligação perfeita com o Antigo Testamento. É o cumprimento de tudo aquilo. O Evangelho é Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Filho de Deus e filho de Davi. Isto é, o homem e o Deus encarnado. O Deus verdadeiro entre nós, tá certo? Aí,
No versículo 5, Paulo fala que é esse evangelho aí que ele está pregando aos gentios. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O ministério de Paulo era levar o evangelho aos não-judeus. Isso ficou muito claro. No comecinho até ele tentou, entrava nas sinagogas, mas cada sinagoga que ele entrava, ele saía apanhando. Cada sinagoga que ele entrava, ele saía apanhando. Chegou um momento que Paulo disse, chega, eu tenho tentado resistir, mas não vou resistir mais. Eu agora vou me dedicar até os ossos aos gentios. E aí ele passou a pregar para os gentios e não parou mais. E Paulo tinha esse ministério de levar o evangelho aos gentios, ao mundo todo. E é isso que ele está dizendo aos romanos. Agora eu quero chegar na Espanha. O que eu tinha que fazer aqui, por esses lados aqui, já acabou. Eu quero ir além. Eu quero chegar à Espanha. Certo? Eu estava lendo isso e estava pensando, deve ser legal, né? A gente ser de um país que é citado pela Bíblia, né? Espanhol deve ficar muito satisfeito, né? Você vai lá, eu sou espanhol. Sou da Espanha. Lê lá a Bíblia que você vai ver. Egípcio também é a mesma coisa, né? Egípcio, grego. Né? O Brasil é praticamente, está nas fraldas ainda, perto dessa terra toda. E aí, depois de deixar bem claro, então, que ele é servo, ele é apóstolo, mas é servo, que ele está pregando o verdadeiro evangelho, e que ele está pregando esse evangelho aos gentios, aí ele dá uma pincelada, o que para ele é a igreja de Jesus, porque ele está falando a igreja de Roma. Então ele está dizendo, qual é a identidade de vocês como igreja? Aí ele fala nos versos 6 e 7. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Primeira coisa que identifica uma igreja. Assim como o Senhor Jesus chamou os apóstolos, chamou os discípulos, cada um que passa por Jesus é um chamado por Ele, para pertencer a Ele. Então, uma igreja, ela é formada por pessoas que pertencem a Jesus. Na igreja de Jesus, isso é claro. Na igreja institucional é que fica um pouco difícil a gente ver isso. Na igreja institucional não tem como a gente ficar medindo corações. Esse realmente pertence a Jesus, aquele não. Não tem como a gente fazer isso. A gente batiza, firmado na profissão de fé que a pessoa deu, mas ninguém pode avaliar o verdadeiro coração da pessoa. Por isso que tem a parábola do trigo e do joio. Deixa crescer junto. No final, são os anjos que vão fazer essa separação, porque eles são muito iguais. Se a gente se meter a fazer essa separação, a gente vai cometer injustiças. Deixa joio e leva trigo. Então, deixa Deus essa questão da verdadeira conversão, é Deus que vai ver mais para frente. Mas, em termos da igreja de Jesus, só pertence à igreja de Jesus quem pertence a Jesus Cristo. Foi chamado por Ele, para pertencer a Ele. Verso 7. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. Então temos duas coisas aqui. A identidade é formada por pessoas que são amadas por Deus. Isso significa desfrutam do amor de Deus. Experimentam o amor de Deus. Sabe? Estão experimentando o amor de Deus. Eu acho isso de uma importância capital, porque, olha, a maior frustração das pessoas é falta de amor. O maior rombo, a maior lacuna, o maior buraco que uma pessoa traz dentro de si é falta de amor da família, falta de amor dos pais. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser amado. Só que esse amor incondicional a gente só encontra em Deus. Ninguém consegue amar a gente incondicionalmente da maneira como Deus ama. Então Paulo diz, olha, quem está na igreja do Senhor Jesus desfruta desse amor. Consegue conhecer esse amor. Agora, também anda em santidade de vida, que é outra característica da identidade da igreja. A igreja não fica lá sentindo o amor de Deus,
não fica lá dizendo que pertence a Jesus. Ela tem uma maneira diferente de viver. Ela tem um novo comportamento, um novo estilo de andar. E aí, ele faz aquela saudação clássica que aparece em todas as epístolas de Paulo. A vocês, como é que é a saudação? Graça e paz da parte de nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Horas. Graça e paz. Paz era a saudação judaica. Paulo faz uma combinação. Paulo era tão genial que ele bolou uma saudação para gentios e judeus, para a igreja, que era uma combinação das duas. Um grego, quando passava por outro, dizia carém. Alegra-te. Alegria para você. Seja alegre. Carém. Um judeu, quando passava por outro, dizia o quê? Paz. Shalom. Ele pega as duas e diz, ó, carém vem de caris, de graça. Então, graça e paz. Está aí o que é a igreja. Essa mistura de gentios e judeus. A gente na igreja perde a nossa origem humana. E agora somos todos corpo de Cristo, família de Deus. Graça e paz para vocês. Carém e shalom. Da parte de Deus, porque graça vem de Deus e paz vem de Deus. Não há outra maneira de encontrar. Então essa outra identidade da igreja. A igreja é aquela que experimenta de verdade a graça e a paz do Senhor. A graça que produz a paz que vem da graça, e isso é experimentado pela igreja do Senhor Jesus Cristo e por aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Para encerrar, deixa eu sugerir aqui 4 aplicações práticas disso tudo que a gente falou sobre essa saudação de Paulo aos romanos. Hoje a gente teve que se alongar um pouquinho mais, porque eu tive que fazer toda aquela introdução e essa saudação. Mas no que se refere à saudação, algumas coisas que a gente precisa lembrar, pelo menos 4 coisas muito práticas para a nossa vida. Primeiro, o melhor título para o cristão é o título de servo. Não tem outro. Servo é aquilo que deve caracterizar o cristão na sua essência. O cristão deve cultivar sempre a sua mente de servo, a sua vontade de servir, imitando a Cristo. O que é que Cristo disse para os discípulos? Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tá certo? Então, se o Senhor do universo veio como servo, nós que somos a poeirinha do universo, temos que ser muito mais servos também. Segundo, o Evangelho possui um conteúdo que não pode ser distorcido nem negociado. A gente tem que entender que há uma diferença entre métodos de apresentar o Evangelho e conteúdo. Formas de apresentar o Evangelho e conteúdo. Você pode apresentar o Evangelho com uma peça de teatro, com uma cantata de um coral, com um folheto, com uma representação mímica, com uma conversa, num culto formal, no telefone, não importa. Há muitas maneiras de se apresentar o Evangelho, mas o conteúdo não pode ser mudado. Paulo lá fez um resumezinho desse conteúdo. Esse evangelho para mim é isso, ele vai prolongar aquilo. Mas logo no início ele já deixou claro, o evangelho que eu prego é esse aqui. Tem a ver com tudo que foi prometido no Antigo Testamento, tem a ver com Cristo, como Deus, como homem. E o que ele veio fazer por nós. Se a gente tira qualquer coisa dessas aqui, a gente desfigura o evangelho. Então não importa, você tem muitas maneiras de pregar o evangelho, de proclamar o evangelho, mas o conteúdo é sempre esse. O conteúdo é sempre esse, é Jesus, é o que Jesus veio fazer. Terceiro, a igreja possui a missão de ultrapassar fronteiras. Essa perspectiva do apóstolo Paulo, eu quero chegar à Espanha, tem que ser sempre a perspectiva da igreja. Sempre sair de Jerusalém, sempre sair da Judeia, sempre sair de Samaria. E sempre querer chegar à Espanha. E sempre querer chegar aos confins da terra. A Espanha era confim da terra na época de Paulo.
era a terra dos bárbaros, já estava fora praticamente daquela área civilizada de Roma. Então, a igreja tem que ter essa perspectiva de sempre ir rompendo fronteiras, ela não pode se acomodar no que ela já conquistou e alcançou. Ela sempre tem que ir além, na mesma perspectiva missionária do apóstolo Paulo. Esse é o objetivo da igreja sempre, o objetivo de missões. E quarto, a identidade da igreja resulta dessas três coisas, então, da graça, da santidade e do amor. Nós somos salvos pela graça, nós andamos em santidade e nós demonstramos amor. É isso aí que é a igreja. Salvos pela graça, vida de santidade e convívio em amor. Essa é a identidade que Paulo disse que a igreja de Roma devia ter, que qualquer igreja deve ter, e é a identidade que é nossa. Bom, então nós temos aí uma saudação feita por Paulo, a primeira parte da carta, ele abrindo a carta, que é o que ele costuma fazer. Agora a gente vai seguindo tudo o que ele vai dizer a seguir, mas notem só que nós estamos só na saudação e quanta coisa a gente pode ver daquilo que, por isso que eu digo, a Bíblia não é para a gente ler por cima. Então, eu não sou muito entusiasmado com a pessoa que diz, eu já li a Bíblia 30 vezes. Eu pergunto, como será que essa pessoa leu a Bíblia 30 vezes? É melhor ter lido a Bíblia uma vez só na vida, mas sempre de forma profunda. Porque a Bíblia não é um livro para a gente passar por cima. A gente tem que ir lá profundamente.